E aí, meu caro aluno, olha só, você já aprendeu sobre química, não é? Agora vamos partir para aquela nossa revisão de conteúdos, porque logo em seguida você vai também realizar uma atividade de sala, tá bom? Vamos aqui na revisão então agora? Vamos lá, olha só. Aqui para você revisar a introdução ao estudo de química, nós vimos que a alquimia diz o seguinte, é que acredita-se, né? Acredita-se que a alquimia era praticada em Alexandria, no Egito Antigo, lá por volta do século III a.C., e que permaneceu como a principal ciência da Idade Média, nos séculos V a XV. Então, alquimia é a palavra que indica uma ciência mística conhecida como química na antiguidade ou na Idade Média, né? Então, 3 séculos antes de Cristo já se estudava a alquimia. E sobre a alquimia, né, nós chegamos na química, onde diz que a química é a ciência que estuda. Olha só, nós temos aqui uma demonstração, né, uma foto, com relação à intimidade da matéria, né, a matéria no seu íntimo, e que a química ela estuda a composição da matéria, a estrutura da matéria, propriedades da matéria, as mudanças sofridas por ela durante as reações químicas e sua relação com a energia. Então, diante disso, meus caros alunos, olha só que bacana. Por que estudar química? A palavra química muitas vezes está associada a uma coisa ruim. As pessoas acham que a química está em produtos perigosos, tóxicos ou venenosos, e ela está realmente, mas não é só nessas coisas que ela está, ou seja, de que se trata, tá bom? Para isso, é bom lembrar que quando nós trabalhamos com a química, então nós manuseamos várias substâncias em ambientes diferentes, tá bom? Para isso, no ambiente que você se encontrar, verifique se existe o símbolo, o primeiro símbolo, tá bom? Então, nesse primeiro símbolo, nós temos o incêndio, risco de fogo, tá legal? No segundo, nós temos riscos de produtos perigosos, tá certo? Os perigosos são produtos que podem ser tóxicos, aqueles que exalam substâncias que podem agredir a nossa saúde. E também os riscos que a gente chamamos de riscos biológicos, tá? Aqueles que a matéria orgânica em decomposição, elas se degradam e podem prejudicar o ambiente. Se você é o profissional que está atuando naquele ambiente, você corre risco de alguma forma se contaminar, tá bom? Então, esperamos que eu tenha aqui feito uma breve revisão sobre a química e que você, logo mais, realizará a sua atividade de sala. Ao resolver a sua atividade de sala, imediatamente voltaremos para fazer breve comentário sobre cada questão da sua atividade de sala. Boa sorte aí, meu caro aluno, com relação à atividade. E agora, meu caro aluno, que bacana, uma vez que você já realizou a atividade de sala, nada melhor do que fazermos um comentário sobre cada questão que você acabou de realizar, para você saber se será que acertou, será que errou.
Mas se você acertou, parabéns. E se você errou, vale a pena entender qual seria a alternativa correta. Vamos nessa? Então, a questão de número 1. A questão do número 1 diz o seguinte: a alquimia é dita como uma prática ancestral, onde a antiga química exercida na era medieval. A crença mais difundida é a de que os alquimistas. Então, veja bem, com relação à alquimia, né, que era uma prática muito antiga, e a crença mais difundida é a de que os alquimistas, o que eles faziam? Letra A. Eles se concentravam entre o povo egípcio, não existindo registro de sua existência em outras civilizações. B. Praticavam somente o misticismo. C. Buscavam uma melhor forma de organizar e catalogar os elementos químicos. D. Buscavam ouro por motivo econômico. E. Conduziram ao domínio de muitas técnicas de metalurgia e à descoberta da pólvora. Meu caro aluno, diante dessa questão, então, entendendo que aborda o enunciado, qual a alternativa correta que você acha que seria para esta questão? Vamos lá, então? Olha só. Se você assinalou a letra E, ótimo. É que, com relação à alquimia, a crença mais difundida era de que os alquimistas, eles conduziram ao domínio de muitas técnicas de metalúrgica e à descoberta da pólvora, tá bom? Então, ele não se concentrava entre o povo egípcio, não existindo registro disso, não era. Não praticava somente o misticismo e nem buscavam melhor forma de organizar e catalogar os elementos químicos, tá bom? No entanto, e também não buscavam ouro por motivo econômico, mas eles conduziram ao domínio de muitas técnicas de metalurgia e descoberta da prova. Valeu, meu caro aluno? Se você acertou a letra E, parabéns, mas se você não acertou, reflita para entender qual realmente seria a pergunta. Daí um comentáriozinho, para você entender melhor, que a resposta nessa questão seria a letra E, é que diz o seguinte: é que na China, as especulações dos alquimistas conduziram ao domínio de muitas técnicas de metalurgia e à descoberta da pólvora. Os chineses foram os investidores do fogo de artifício e os primeiros a usar a prova em combates no século XX. Valeu aí? Então, diante desse comentário, nós agora entendemos por que, na primeira questão, você marcou a alternativa E. Tranquilo aí, meu caro aluno? Beleza? Mas fique ligado, porque vem um comentário agora da segunda questão. E nessa segunda questão, o que se diz? Diz o seguinte, olha só. A química é uma ciência que estuda as transformações e a composição de toda a matéria. O termo matéria pode ser substituído por corpo ou objeto de acordo com a situação que estivermos analisando. Se estamos estudando a composição de uma porção limitada, por exemplo, um pedaço ou uma parte da matéria, por exemplo, estamos estudando um corpo. Quer dizer, olha lá, o termo matéria pode ser substituído por corpo, o objeto, de acordo com a situação que estivemos analisando. Estamos estudando a composição, a porção limitada da matéria, é o corpo. No caso de objeto, meu caro aluno, seria se
é um corpo que você utiliza. Se você utilizar, aí sim, ele tem característica de objeto. Mas aqui, ele está falando uma porção limitada de matéria, então isso aí a gente chama de corpo. Tudo bem. É nela que podemos encontrar as soluções para alguns problemas da humanidade relacionados à indústria, à agricultura, à ecologia, à educação e à saúde. Diante desse enunciado, vamos lá. Qual dos impactos positivos a seguir está diretamente relacionado à química? Será que é a letra A, os materiais que são resistentes à corrosão? Letra B, o melhoramento genético? Letra C, utilização de algas e micro-organismos em lagos para diminuir a quantidade de poluentes? Letra D, armas nucleares? Letra E, microchips. Analisando normalmente, você viu com relação ao enunciado, olha lá, né? Onde é a química, a ciência que estuda transformações da composição da matéria, e o termo matéria pode ser substituído por o corpo ou objeto de acordo com a situação que tivemos analisando. Se estamos estudando a composição da matéria, por exemplo, estamos estudando um corpo. E aí, podemos encontrar soluções para alguns problemas relacionados à indústria, tal. Diante disso, o impacto. Qual deles, ok, está diretamente relacionado com os conhecimentos de química, tá bom? Olha só, se você assinalou a letra A, é porque os impactos positivos estão diretamente relacionados com aquilo que tem materiais resistentes à corrosão. Tem materiais que são muito corrosivos, que reagem com ar atmosférico, tem outros que são poucos corrosivos, porque não reagem, ok? Não oferecem corrosão. Daí, eis a resposta alternativa A. Só enfocando um pouco mais no comentário da segunda questão, é que diz que todo produto natural ou artificial, no caso, um produto cosmético, ele é formado de compostos químicos, sendo estes formados por elementos químicos isentos de compostos prejudiciais à saúde. Beleza, meu caro aluno? Então, diante, olha lá, você já entendeu porque aqui na segunda questão assinalou-se a alternativa A. Tranquilo? E na sequência agora, vamos para revisar aquela questãozinha que caiu no Enem. E aí, qual seria ela, professor? Essa daqui que diz o seguinte, a questão de número 3, se liga no Enem. Diz o seguinte, antigamente, em lugares com invernos rigorosos, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecerem do frio. O risco no uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormeciam antes de apagarem totalmente a fogueira, o que poderia levá-las a óbito, mesmo sem a ocorrência de incêndio. Daí, a causa principal desse fator, a causa principal desse fenômeno seria, letra A, produção de fuligem pela fogueira. Letra B, liberação de calor intenso pela fogueira. Letra C, consumo de todo oxigênio pelas pessoas. Letra D, geração de queimadas pela emissão de faíscas de lenha. Letra E, geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha.
Aí, meus caros alunos, tá bom? Voltando ao que pego na primeira aí, ó. Aquecer, né? Fazer fogueira dentro de casa para aquecer e tal, e tal, e tal. Então, a causa principal desse risco, né? Que muitas vezes levou até a morte a algumas pessoas, qual dessas alternativas seria a correta? Vejamos bem. Se você assinalou que é a letra E, parabéns, meu caro aluno, totalmente correta, porque o risco oferecido seria a geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta. Daí, meu caro aluno, eu gostaria que você entendesse o que significa uma combustão incompleta. Nós vimos lá durante a explicação que o corpo humano, quando é cremado ele sofre uma combustão. Combustão é o resultado da queima, tá bom? Tem o ar oxigênio e tem o combustível. O combustível seria o corpo humano. Com a energia, o calor e o oxigênio, o triângulo do fogo, você tem o fogo, que é a combustão. Ótimo. Nesse caso, dentro de casa, viu-se o risco, né, nessa questão, que estava oferecendo para as pessoas, produzindo o quê? Monóxido de carbono. Monóxido de carbono é CO. Uma combustão, quando é completa, que não prejudica, é porque você tem um combustível, seja lenha, seja álcool, gasolina, seja o gás GLP de cozinha, com oxigênio, formando CO2, vapor d'água e energia. Ótimo. Mas se produz monóxido de carbono, o monóxido de carbono é o CO. A reação não é completa no ambiente lá da casa, produz monóxido de carbono, é um gás inerte, você não vê, lógico, e quando ingerido no organismo, o monóxido de carbono, o que é que acontece? Ele tira o oxigênio da corrente sanguínea. E daí, ó, a letra E, quando você tem a fogueira dentro de casa, pode acontecer a geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha. A lenha é o combustível, tá certo? A lenha é o combustível. Oxigênio do ar e o calor fez com que a fogueira queimasse. Mas se a reação é incompleta, monóxido de carbono formou e o organismo absorveu, tirou o oxigênio do organismo, então a pessoa morre, tá bom? Entra em óbito, tá bom? Então aqui só olhando agora para o comentário que nós estamos fazendo, só para você abordar aqui um pouquinho na questão, é sobre a questão do Enem que eu falei, sobre a geração de monóxido de carbono, tá bom? É muito importante, esse é um conteúdo de combustão que nós vamos abordar em aulas futuras, mas isso é de grande proporção. E aí, meu caro aluno, olha aí, vocês resolveram as questões número 1, número 2, número 3 da atividade de sala, e fica para vocês aí, ó, assistir sobre material complementar. Você vai assistir um vídeo que fala sobre o Ano Internacional da Química. E através do Ano Internacional da Química, você vai ver a importância de ter, nesta aula, nós temos abordado sobre a química como ciência, a química disciplina. Então assista o vídeo e sejam bem-sucedidos, ok? E aí, um grande abraço para vocês, mas fiquem ligados, porque teremos mais aula pela frente. Valeu!